João, capítulo 1, eu vou ler a princípio até o 28. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Nele, no Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, o Verbo que se fez carne, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Receberam ao Verbo encarnado. Deus deu o direito de todos que creram receber esta adoção de filhos aos que creem, somente aos que creem no seu nome. E para que fique mais claro ainda, aos quais não nasceram do sangue, não se tornaram filho por causa do sangue, não se tornaram filho por causa de uma vontade de alguém, da carne, nem da vontade de homem, que diz você vai ser filho de Deus, mas única e exclusivamente de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do único, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei, os mandamentos, foi dado por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Verbo, a luz que ilumina o mundo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, que se encarnou, este Verbo, esse o revelou Deus. Se ninguém viu Deus, o Filho revelou Deus. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? Lembra? As profecias, virá Elias, lembraram? Tá. E aí perguntaram para João: és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está o Verbo, aquele que ilumina a todo homem, que vem, que está quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim,
do qual eu, João, não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betbará, ou Betânia, em algumas traduções, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O evangelho que nós lemos, eu quero perguntar para vocês que ouviram o que a gente acabou de ler, eu quero perguntar para vocês, se em algum momento desta leitura que nós fizemos, vocês viram em algum momento, tanto da pessoa que estava relatando os fatos que aconteceram, quanto as pessoas que estavam nas cenas, em algum momento, primeiramente, disseram que haveria paz, soluções, quando o Verbo viesse ao mundo. Em algum momento. Percebe tudo que nós lemos? E eu pergunto a vocês, em algum momento, João, que escreveu este evangelho, disse que agora seriam resolvidos os problemas, porque o Verbo chegou no mundo? Olha, eu quero que vocês acompanhem comigo o começo da leitura. O começo da leitura é um relato de um evangelista que viveu, conviveu e que esteve com Jesus. João, o evangelista, ele escreveu este evangelho e ele relata nos 5 primeiros capítulos. Vamos ler, olha o que diz aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Primeiro, por que a luz veio ao mundo? Podem responder, fiquem à vontade. Para a remissão dos pecados. Por que a luz veio ao mundo? Para resplandecer no meio das trevas. A gente vê esse texto, abre rapidinho, Bia, ou alguém pode abrir, os 3 primeiros versículos em Gênesis capítulo 1. Os 3 primeiros versículos, ou os 4 primeiros versículos. Vamos lá? Olha o que diz aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Percebe? E disse Deus, haja luz, e houve luz. O próximo. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação. Não é assim que está escrito? Não, é ali mesmo. E fez Deus separação entre e trevas. Quando o Verbo vem ao mundo, ele vem ao mundo porque o mundo está em trevas. Os homens estão em trevas. Está vendo isso aqui? O homem veio da onde? Do pó. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Os homens esqueceram disso. Por que ficamos velhos? Por que adoecemos? Por que há dores de coluna, dores de cabeça? Por que toda a manutenção que a gente faz e nos nossos veículos, na nossa casa, reparos e remédios que a gente toma, não solucionam por completo os nossos problemas? Porque o mundo está em trevas. E por que o Verbo veio? Ele veio para resplandecer nas trevas. Ele veio clarear a sua mente e mostrar o estado em que estamos, em perdição, em trevas, porque o mundo foi amaldiçoado e nós fazemos parte do mundo. O relato de João é interessante, que ele poderia simplesmente acabar nesses primeiros 5 versículos. Ele podia parar por aí, a gente já entenderia todas as coisas, mas ele foi mais claro ainda. Ele agora vai relatar de um homem que veio. Esse homem veio, que era xará dele, né, que também era João, e esse João era o João Batista, o primo de Jesus, ele era mais velho, ele veio primeiro.
Ele veio primeiro que Jesus. Olha o versículo 6. Ele diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar para testemunho. Ele veio testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Deus chamou João para quê? Não foi para falar das pessoas, não foi para falar dele, nem dos problemas que as pessoas têm. Não quer dizer que a nossa mensagem, ela não vai atingir a situação que estamos passando e que Deus não possa resolver. Glória a Deus, porque quando nós vemos o Verbo, Jesus, no mundo, ele cura, ele expulsa demônio, mas a mensagem principal é testificar, de falar o que ele veio fazer, resplandecer nas trevas, perdoar pecados, para que eu e você pudéssemos ouvir pela voz daquele que está aí pregando a verdade sobre aquele que criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas, e toda a honra e toda a glória devem ser dadas a ele. E o homem não viu isso, porque estava em maldição. E vem Jesus ao mundo, e antes que Jesus iluminasse, João veio para testificar, para dizer: ele é a luz. A minha função e a tua função não é diferente. É testificar, é falar da verdade que Deus é Senhor e Criador de todas as coisas. Nós estamos vivendo uma época assim, que as pessoas estão nos denunciando por qualquer coisa. A gente não tem mais TV em casa, às vezes eles ligam lá o fio da antena para ver jogo, né? Ligaram para ver o Flamengo esses dias, se deram mal, porque ligaram lá, mas tudo bem, o Flamengo perdeu, né? Mas deixa para lá. Mas a gente não tem, porque às vezes nos aborrece tanto com notícias que é muito chato. Mas mesmo assim, quando a gente vai vendo na internet, mesmo uma mensagem, um louvor, sempre vem uma notícia estranha, né? Esses dias eu ouvi de alguém que canta essas músicas que são ridículas, né? Que não deveriam existir no mundo, né? Um tal de funk. E estava a menina falando que ela é da pá virada mesmo, que ela faz tudo que não presta mesmo, porque ela é aquilo mesmo. Tudo bem, ela está em trevas, ela precisa ouvir a palavra da luz. Sabe o que eu descobri? Que ela conhece a palavra da luz, ela disse que ela confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Vocês têm noção da deturpação que as pessoas estão tendo quanto ao verdadeiro evangelho pregado? Olha a mensagem de João, e vai dizer contra. Sabe o que aconteceu com João? Porque denunciou o pecado, foi preso. Denunciou pecado, foi preso. Nós estamos vivendo ainda uma paz no Brasil, porque no Brasil vocês sabem como é que é. Tudo é no jeitinho brasileiro. Então, que a gente fique atento quanto a isso. Mas qual é a mensagem de João? Para falar da luz, para falar dessas confusões, desses problemas que tem no mundo, para que as pessoas possam se arrepender e olhar para Jesus e entender que esse mundo está em trevas. A luz que resplandece nas trevas, ela dissipa as trevas. Quando o sol vem vindo, né? E a gente que tem amado essa chuvinha, não sabe se ama a chuvinha, não sabe se ama o sol, né? A gente está na dúvida aqui no Brasil, né? Porque a gente reclama do sol, reclama da chuva. Quando vem o sol, reclama do sol. Mas o calor, e a gente não vive no deserto, para ficar nele, às vezes é insuportável, porque a sua luz, ela realmente, ela dissipa, ela queima. Essa luz que está sendo narrado por João Evangelista é a luz que fez esse sol, e não só esse sol,
mas todas as estrelas, até maiores que o Sol, com muito mais poder que o Sol, no universo. Dá para entender o tamanho desse Deus? É impossível. Se um Sol, ele resplandece em trevas e acaba com trevas, imagina a luz de Deus. Consome todo o universo, porque todo o universo foi feito por ele. E é isso que está sendo explanado neste livro, através de um evangelista, contando o testemunho de um homem que veio testificar da luz que veio ao mundo. Quando João vem ao mundo, ele vem dizer: esse é aquele que eu estava falando, estou testificando e falando sobre ele. Olha o versículo 9, olha o que diz do versículo 9 em diante, vai dizer assim, né? Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Aí vem a pergunta: se Deus é luz e Jesus é luz, por que Jesus, quando veio ao mundo, não queimou, não destruiu todas as coisas? Esvaziou-se, sim, de sua glória. Mas esta luz não só é a luz de queimar, é a luz de dar direção. É a luz que mostra o caminho. A luz, ela serve para algumas coisas, e para a principal delas é abrir a vista, a visão da direção. Correto? Jesus é a luz, é ele que mostra o caminho. João só testificou dizendo: ele é o caminho, ele é a luz que ilumina, que tira a cegueira dos homens. A Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando eu entendo e ouço a voz de Deus pela palavra de Deus, são abertos meus olhos, a luz de Deus raiou em meu coração e eu consigo enxergar. Quando eu consigo enxergar, eu consigo ver quem eu sou. Assim como eu estava falando daquela menina que estava dizendo que era a coisa pior do mundo e ela estava dando graças a Deus por isso, ela não foi aberto os olhos dela, porque ela não entendeu e Jesus não abriu os seus olhos. Jesus não é a luz dela. Sendo ele a luz do mundo, ela fez de Jesus um ídolo e não o seu Senhor, porque quando Jesus abre os nossos olhos, nós reconhecemos quem somos e não falamos mais de nós, mas falamos dele. Essa é a mensagem de João. Essa é a mensagem de João o Batista e a mensagem de João o Evangelista, que narrou essa história. Ele contou do Deus Criador, contou do Deus que veio ao mundo, o Verbo que veio ao mundo para iluminar, para dar direção, para dar entendimento, para dar consciência, para mostrar os buracos pelo caminho. É como se fosse um óculos, né? Eu estou acertando um pouco menos os buracos no carro, né? Um pouquinho menos. Por quê? Porque eu botei um óculos, então melhorou a visão, né? O farol do carro você liga lá para poder ver aquelas coisas. Então você tem a percepção das coisas que estão acontecendo. Jesus faz isso conosco. Quando Jesus é aceito em nosso coração, Jesus se revela ao nosso coração, a essa percepção, abre a nossa mente, o nosso entendimento, tira-se as vendas dos olhos, nós olhamos para dentro de nós e nós agora queremos confessá-lo como Senhor da nossa vida e demonstrar quem Ele é ao mundo, para que o mundo não fique em trevas. Não foi essa a mensagem de domingo passado?
Raabe reconheceu que aquele povo era um povo que estava debaixo da proteção de Deus e que se ela estivesse debaixo da proteção de Deus, também a sua família seria salva, sairia da condenação, da perdição, da destruição daquele lugar. Então, o que está sendo dito para nós esta noite, através desta palavra, é que tudo que foi escrito foi para esclarecer a nós de quem o Senhor é, muito mais do que aquilo que precisamos. Porque o que precisamos vem de acordo com a santificação e a edificação necessária na minha vida e na sua vida, que Deus vai tirando e colocando e corrigindo, até que eu alcance um coração de sabedoria, em fé e graça. Deus não tira tudo. Percebam, às vezes vem problemas, às vezes vem situações, é o que nós estávamos conversando, que esse mundo é tão caótico, tão difícil de se viver, e tem gente que acha que vai morar aqui para o resto da vida, e nós estamos desejando a vinda do Senhor para que essa situação de lutas constantes acabem. Estava conversando até no carro com a Helena, melhorou uma situação, mas a gente tem outros problemas, que parecem ser intermináveis, que a gente aprende a conviver com eles, porque esse mundo está em trevas, mas nós, com a percepção do Espírito de Deus que está em nós, com a luz do Senhor, que foi clareada a nossa mente, agora nós podemos andar, porque Ele iluminou o nosso caminho, para que a gente possa passar pelos buracos, mesmo que a gente, às vezes, ainda tropece em alguns buracos. João, lá, olha o versículo 15, né? João, olha o que eu acho muito legal essa parte. João testificou dele, olha só como é que a gente age, né? Percebe como que é completamente diferente do que se prega hoje, né? João testificou dele. Como é que as pessoas falam de si? João vai dizer, e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Bem, eu vou falar de mim. O que eu tenho para falar de mim é que eu vim para poder falar dele. Entenderam? É o que João está falando. João, eu vou falar de mim, vou mostrar o meu talento. O meu talento é falar dele, porque o talento é dele. Entenderam o que João está falando? Não, pode confiar em mim, né? Eu sou profeta de Deus, eu sou o homem de Deus, eu sou o cara de Deus. O que vocês querem? Eu vou resolver agora, né? Vocês conhecem alguns assim, né? E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João, ele só mostra aquilo que é necessário aquele povo entender. Hoje nós temos vários e vários cursos, né? Eu não vou falar mal de curso hoje, não. Nas igrejas, curso para tudo, curso casado, curso para solteiro, curso para neném, curso para meia-idade, para sem-idade, curso para se pregar o evangelho, curso, tem curso para tudo hoje, tem livro para tudo, curso para casado, curso, e é engraçado que algumas pessoas falam comigo assim, né? Porque no livro, né, fulano escreveu assim, e aí eu tenho o costume de dizer, mas Jesus já disse isso assim, assim, assim. Me mandaram uma vez uma maneira de você tratar os seus filhos. Já sei, pela palavra de Deus, que eu não sei tratar os meus filhos. Não sei tratar a minha esposa. A Bíblia já me informa isso. E a Bíblia me informa como eu devo tratar os meus filhos e a minha esposa. E não vai ser curso nenhum que vai me ensinar a fazer isso. Se eu não percebo o que está escrito, curso nenhum adianta. Eu sou simplesmente um manipulador daquilo que me ensinaram a fazer. Porque o que a Bíblia diz é o que você não faz. Para você entender o quanto você depende de Deus operar na sua vida para você fazer. É o que a Bíblia diz. O curso não te diz isso. Ela fala para você se esforçar com seus braços. Não estou falando mal de curso. Não. Quem quer ir para o curso, fica à vontade com os cursos. Mas entendo, a Bíblia já esclareceu.
Eu preciso agora entender a vontade de Deus e fazer como João, dizer, é Ele, eu testifico dele, porque é Ele que opera, é Ele quem faz. Todos nós recebemos da sua plenitude de graça. A lei, os mandamentos, foi dado por Moisés, mas o favor de Deus é por meio de Jesus. É por Ele, através dele, não é pelos cursinhos. Ele fala, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Não foram os cursinhos, foi Jesus. Foi a sua palavra, foi a sua verdade, não foram os métodos. Eu sei que eu sou chato quando eu falo essas coisas, e nem muita gente gosta de ouvir essas coisas, mas eu fui chamado como pastor para nos instruir a olhar para a luz. E quanto mais a gente fica velho, mais chato a gente fica, porque é normal a gente começar a rejeitar certas coisas. Isso quando a gente envelhece com maturidade, entendendo quem é o Senhor. A gente começa a rejeitar algumas coisas para poder observar melhor o que está escrito, para ensinar melhor. E aí a pessoa, aceitando ou não, para a gente não faz diferença, porque importa a gente fazer como Pedro. Me importa obedecer a Deus e não aos homens. Por deixarem a graça, têm tido ensinamentos de demônios, como está escrito na Bíblia. Estão seguindo a mestres e ensinamentos demoníacos dentro da igreja. Hoje eu não posso nem dizer que uma igreja evangélica só porque ela tem o nome de evangélica. Igrejas tradicionais. Eu tenho até medo de dizer que aquela igreja ali é evangélica. Eu tenho medo, às vezes, até de dizer que essa igreja, estou falando mal dos irmãos, não, mas por permitir algumas coisas, a gente tem que perceber, será que realmente eu tenho sido uma igreja que prega o evangelho de Deus? Eu conheço igrejas tradicionais, com boa doutrina, que permitem ensinamentos de demônios, e que não são pregados como ensinamentos de demônios, são pregados como ensinamentos cristãos, porque aprenderam fora da Escritura, ou acoplaram, fizeram uma junção, e não existe coisa de fora para se juntar com as Escrituras, é tão simples. A partir do 19, vou correr um pouquinho, diz assim, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse, quem és tu? Olha o testemunho de João, eu sou levita. Não, eu sou profeta. Não, eu sou ministro. Legal a Bia falando aqui, não é um palco, aqui não é, mesmo que estejamos num palco, e fica mais fácil se ministrar o louvor com a tecnologia, mas não é um palco, não é um lugar onde vocês admiram a voz do pastor. Não é o solo daquele, não é para que a gente possa se envolver juntos em comunhão na adoração ao Senhor. Porque se eu esqueço isso, eu não entendo o que João está falando. E confessou, João não negou, confessou, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Ele está dizendo, eu não sou a solução do problema de vocês, eu não sou a luz do mundo. Perguntaram-lhe então, então o quê? Se você não se elogia, se você não é nada, olha só, és tu Elias? Percebe? Porque na profecia diz que João, quando viria, seria o Elias. Virá Elias. E eles estavam esperando Elias. E quem vem? Um homem que comia gafanhoto, um homem sem graça, rústico, como dizia Silvane, duro nas suas palavras, quando pregava chamava raças de víboras. Duro. Ele diz, não sou Elias. Até para que a gente entenda que não é reencarnação, nós não cremos em reencarnação. Elias está lá com Deus. Elias apareceu na transfiguração, Moisés e Elias lá, para mostrar leis e profetas. Então, João não era Elias. João tinha a mesma coisa que Elias. O que João tinha que Elias tinha? O Espírito Santo de Deus.
na mesma unção de Elias, no mesmo poder de Elias. E ele diz e confessa: não sou Elias. E disse: não sou. E tu és profeta? E respondeu: não. Sabe o que Jesus diz de João? Maior profeta nascido de mulher. Olha o que pregamos e quem nos exalta. Não sou eu, é ele. Porque João reconhece a sua pequenez. João sabe que ele não é digno. Olha, e disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que João está fazendo? Simplesmente endireitando, desentortando, porque eles foram deturpando a palavra que revelava o Messias. Eles distorceram a lei, eles distorceram as profecias, eles estragaram tudo o que foi dito. E João, quando vem, ele vem clamando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, olhem para ele é a luz do mundo, ouçam a ele chegou. Era o que João estava fazendo. E aí, continua dizendo aqui no 24, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conheceis. Por que não conhecem? Porque deturparam a lei, não deram ouvido às Escrituras. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Olha o que João está dizendo. Eu não sou digno de me abaixar para tirar a sua sandália. Entenderam isso? Jesus diz que ele é o maior dos profetas nascido de mulher. A profecia fala que ele vem no mesmo poder de Elias, um homem cheio de unção, cheio de autoridade, para endireitar o caminho. Ele se submete, ele se sujeita à autoridade de Jesus e diz: esse é maior do que eu, porque ele é antes de mim, eu só vim para reparar o caminho, não sou digno de tirar a sandália dele, eu não sou ninguém aos pés dele, eu não sirvo nem para ser um escravo do lado dele. Esse que está ali, ele é o Criador do mundo, é o Senhor da glória que se submeteu, se sujeitou e veio ao mundo. João reconheceu, João entendeu. Isso é para que a gente entenda também e não caia nos modismos, nas ideias do mundo, e a gente possa revelar verdadeiramente que este lugar é uma igreja que prega o Evangelho de Deus verdadeiramente. E diz assim, versículo 27, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Bet-Pará, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29, vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só, ele diz assim: este é aquele do qual eu disse. Estou reparando o caminho, estou apontando o caminho, estou testificando da luz. Após mim vem um homem que é antes de mim. Por que antes de mim? Porque ele é Senhor, ele é eterno. Ele só se fez carne, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, percebe? Nada nos é dado sem entendimento e sem revelação do Espírito. Diz: eu não o conhecia, mas
para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aos filhos é dado a reconhecer e a entender quem ele é. Ele se revela ao coração, ele mostra, ele clareia. Foi feito isso com João. João, você vai vir, ouça minha voz. Mas para que você entenda que estou falando contigo e para que você saiba que é ele, vai acontecer este fato. Você vai ver o Espírito repousar sobre ele. O Espírito não foi derramado sobre Jesus. Jesus não foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito repousou, quer dizer que o Espírito fazia parte, estava junto, era um só, era o mesmo, era para que João entendesse que aquele era o ungido de Deus para tirar o pecado do mundo. João está dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que essa noite nós ceiamos, com gratidão, entendendo os planos de Deus para as nossas vidas, entendendo o que foi feito pelas nossas vidas, com o entendimento claro de que a mensagem que pregamos, não pregamos para favorecer, mas para esclarecer as mentes confusas por causa das trevas. Nós vivemos num mundo em trevas e Jesus veio para nos resgatar e nos mostrar que Ele é o caminho para a nossa salvação. Por que nós ceiamos? Ceiamos porque Ele nos deu o entendimento de que o Cordeiro de Deus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, e o Cordeiro de Deus foi morto numa cruz porque os homens não o conheceram, não o receberam. O Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou, e ao terceiro dia ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter a remissão dos pecados quando o recebemos. Jesus morreu, ressuscitou, e quando Jesus foi assunto aos céus, Ele derramou sobre nós a sua vida, a sua luz, a sua paz, a sua graça, o seu Espírito, e nos selou para que a gente pudesse ter entendimento de quem Ele é. Aí sim, o Espírito foi derramado sobre a nossa vida. O Espírito foi derramado para que a nossa mente pudesse ser aberta e nós pudéssemos reconhecer os nossos pecados e agora agir como João, falar como João, testemunhar como João. Eu não sou o Cristo, mas eu vim falar do Cristo, do Salvador. Feche os seus olhos.